Olá, então sejam bem-vindos a esse pequeno vídeo preparado com carinho para vocês, para fazer um pouco mais da prática do que a gente fez no nosso último encontro sobre alinhando para um resultado dos Source Skills. Então, para a gente poder ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre a prática, né, que a gente estava compartilhando e falando para vocês a importância da gente também aprender e começar a incorporar algumas dessas ferramentas. Eu trago para vocês, então, dando a continuidade daquela fala que a gente iniciou, para a gente poder estar falando um pouquinho mais aí sobre tudo isso. Então, vamos lá. Lembrando, então, que o Marcelo trouxe para a gente no nosso último encontro, a gente está falando aqui relacionado às questões, né, a matriz do ProSocial, que a gente chama de AC, que é aceitação e comprometimento, ele está muito ligado à forma como eu percebo como grupo, como eu me percebo no grupo ou como eu me percebo. Nesse momento, a gente vai trazer uma experiência diferente, porque vocês têm como praticar aí durante esse intervalo, mas lembrando muito da importância da gente ter essa clareza daquilo que acontece dentro da gente com esse olhar interno e também como que a gente se comporta e acaba agindo em relação externamente de acordo com esses sentimentos, esses valores que acabam ficando dentro da gente. E sempre considerando um contexto que a gente está sempre buscando agir em prol desse objetivo, né, em relação a um princípio que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, e em relação a comportamentos, valores, do que a gente sente, que acabam nos afastando desses grandes desafios que a gente comentou. Quando a gente fala no ProSocial, existe a Elinor Armstrong, que é uma das pesquisadoras Nobel de Economia, e ela fez uma pesquisa que foi incorporada, né, alguns princípios dentro do ProSocial, que eu vou colocar para vocês aqui, que a gente chama de princípios pró-sociais, né, ProSocial. O que tem identidade de propósito compartilhado, distribuição igualitária de benefícios e contribuições, e assim vai, que esse material também está compartilhado naquele material de apoio que o Marcelo já enviou para vocês. Então, aqui a gente tem alguns dos aspectos que são fundamentais estar presentes, de acordo com a maturidade e necessidade, do que seriam princípios que contribuem e fortalecem a colaboração e a cooperação. Como a gente conversou bastante sobre a questão de propósito e convergência no nosso último encontro, eu queria trazer um pouco para a gente poder trabalhar esse exercício de exemplo que eu vou trazer para vocês em relação à identidade e propósitos compartilhados, que é o princípio 1. E mais do que a gente praticar, então, a matriz de aceitação e comprometimento como uma questão só coletiva, por que não a gente fazer essa lição de casa? Então, vai ser sobre uma reflexão individual de um coletivo que você está inserido ou inserida. Que significa isso, né? Então, você pensa rapidamente numa... Opa! Você pensa numa organização ou num projeto que você está participando nesse momento, e daí você consegue trabalhar a reflexão do que eu vou trazer um exemplo agora, no meu contexto, que eu vou trazer para vocês do próprio Source Skills, para a gente poder estar trabalhando nisso. Então, só um pouquinho. Vou trazer aqui a planilha para a gente poder dar uma olhada e compartilhar juntos. Então, eu vou pedir para vocês pegarem um papel, se vocês quiserem fazer em conjunto comigo também vale super a pena. Se não, a gente pode fazer, vocês podem ver esse vídeo e construir isso posteriormente. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um template que é muito semelhante daquele que vocês viram no slide anterior, mas aqui com algumas perguntas. Então, o exemplo que eu estou chamando aqui é da matriz de reflexão individual no coletivo. Eu estou fazendo a minha matriz relacionada, em especial, a esse projeto do Source Skills. Então, vocês vão ver, a gente vai fazer uma sequência, lembrando que tudo que está aqui na parte de cima, a gente está falando sobre pensamentos e emoções interiores, que geralmente as outras pessoas não veem. E aqui embaixo a gente está falando sobre as questões de ações exteriores, que é o que os outros me vêm fazendo se estiverem comigo, tá? É como se a gente tivesse uma câmera consegue gravar aquilo que eu estou colocando ali embaixo. Aqui eu estou falando para vocês, eu estou colocando no centro que o meu grande objetivo é refletir sobre o meu ponto de vista sobre identidade e propósito compartilhados do Source Skills, que é esse programa maravilhoso que vocês estão participando. À direita é tudo aquilo que me movimenta em direção do que eu acredito, dos meus valores que a gente vai ver em relação à aplicação do que eu quero ver nessa prática do Source Skills, e do outro lado o sentido oposto. Então vamos lá. A primeira questão que a gente está vendo aqui é o quê? Na minha relação com o Source Skills, o que mais importa para mim e o que eu não abro mão como valor nesse projeto?
Então, Michele, para mim, transparência na tomada de decisão, inclusão, sinergia e aprendizado, e muito do que a gente viu já no nosso encontro do primeiro módulo do Source Skills, compartilhamento de informação, são fundamentais. E isso não só no time, como também para as pessoas como vocês que estão participando do programa. Então, para mim, isso é fundamental, são valores que têm que estar presentes num projeto como esse. Ligando aqui na parte 2, que a gente está falando como que eu vejo a minha prática, porque se lembra, eu estou falando de um contexto coletivo que é o Source Skills, mas eu estou falando sobre a Michele. A Michele, como que ela se vê dentro desse contexto? Então, se eu estiver vivendo o que mais importa para mim no Source Skills, o que eu estaria fazendo? Que ações, comportamentos seriam essas ou esses, né? Então, por exemplo, para mim é fundamental estar praticando, por exemplo, a CNV, Comunicação Não Violenta, que a gente viu nas reuniões anteriores. Então, claro, a gente sempre está buscando para poder ter uma maior sinergia de aprendizagem, a gente sabe o quanto é importante a gente ter esse cuidado da forma que a gente fala, trazer a escutativa para poder acolher também todas as ideias, né, que vocês estão vendo, da congruência, né, da convergência, de todas as questões que a gente tem comentado. Trazendo, né, ação, assim, é uma ação, então estou agindo. Trazendo propostas com ideias das formas como praticar a inclusão, tanto em relação às pessoas que não têm condições financeiras para acessar de repente, ou estão passando por um momento de dificuldade, como também a questão dos PCDs. Então isso que são as pessoas com algum tipo de deficiência. A gente ainda não conseguiu incluir nesse, não tivemos nenhuma pessoa, por exemplo, surda ou cega, mas a gente tem esse objetivo de conseguir expandir esse tipo de produto da melhor forma. E se eu quero isso, é importante para mim, eu preciso trazer propostas. As pessoas conseguem ver que eu trago alguma coisa de concreto e a gente consegue fortalecer sobre isso. Então aqui tem alguns outros exemplos, né, que eu coloco também, aprendendo a praticar diferentes modelos de reuniões que considerem esses valores ali em cima, conversas abertas sobre essas práticas de soft skills com o time envolvido, porque não adianta a gente falar que quer compartilhar essa informação, esse conteúdo que a gente tem, se a gente também não estiver praticando, principalmente com as pessoas novas que estão entrando aí no projeto do Collab Soul e do Soft Skill em especial. Aí, quando a gente vem aqui para o quadrante 3, lembrando que são as emoções interiores, tem vários momentos da nossa vida que parece que a gente se auto-sabota, aparecem algumas coisas que alguns pensamentos e sentimentos que nos impedem, às vezes, de estar articulando tudo isso que a gente está falando do lado direito da nossa matriz. Então, por exemplo, né? Como que eu faço? O que acaba acontecendo que me afasta? Então, tem algum pensamento, às vezes, que traz para mim assim, será que as pessoas estão gostando e compreendendo o que eu faço dentro do coletivo dos Source Skills? Será que trazer essa inovação do jeito que eu estou colocando, praticar CNV, trazendo propostas inovadoras o tempo inteiro, será que as pessoas estão gostando? Que vem muito daquele processo meu, pessoal, também de reconhecimento e autoaceitação e aceitação pelo outro. Aqui também vem um medo, um sentimento muitas vezes de errar, né? Então, será que eu estou fazendo certo? Será que as coisas que a gente está testando estão fazendo sentido para o coletivo? Então, são dois, um pensamento aqui e um sentimento que acabam me trazendo um dificultador. E que é bom e importante lembrar que isso é natural, gente. Não existe nenhuma realidade humana, principalmente num coletivo, que a gente vai vivenciar só as coisas e as questões da direita, sentimentos, emoções e ações da direita. A gente também vai vivenciar e sentir tudo isso, e isso é normal e faz parte do ser humano. Quando eu penso na questão assim, isso que me impede, que me segura, como sentimentos e pensamentos que eu vi ali no quadrante 3, né, que a gente acabou de mostrar, de que forma se torna nítido e visível para os outros, como que os outros percebem este meu afastamento, esse impedimento prático, na prática. Então, por exemplo, eu deixo de propor novas ideias. E quem sabe, quem está por perto de mim sabe o quanto eu gosto de fazer meus gremlins, né? Eu tenho muita sugestão, estou muito proativa. Mas se eu começo a sentir muito medo de erro, eu vejo que eu não estou conseguindo trazer esses sentimentos bloqueadores ali de cima, começam a se fortalecer muito internamente, eu fico muito desmotivada em participar das reuniões, trazer ideias, e fica tudo mais lento, né? Então eu consigo ver que isso acaba acontecendo. Aí o que é a etapa 5? Percebendo o que eu estou vivendo agora, que eu vivo agora, e o que eu preciso fazer para permanecer mais tempo consciente, mais autocompassiva e efetiva dentro desse contexto do meu soft skills, né? Para viver esse sentimento do compartilhamento, do propósito engajado, como que esses valores dos soft skills fazem sentido para mim. Então eu coloco muito claro que para mim, eu tenho que começar a assumir algumas práticas pessoais para eu abrir espaços para me permitir errar e falhar.
E isso, para mim, não existe se eu não tiver constantemente, eu não preciso ter um mentor específico, mas que eu consiga praticar constantemente a escuta ativa e pedir feedback para as pessoas que estão ao meu redor, para eu conseguir me fortalecer. É claro que ter uma mentoria que às vezes traga para a gente uma percepção, né? O Marcelo também me ajuda bastante, principalmente nos contextos mais teóricos, porque ele é um pesquisador nato e eu gosto de experiência, trazer muita prática. Então, para mim, isso também traz, às vezes, uma insegurança no sentido, será que eu domino toda essa academia, toda essa questão profunda de referências? E eu acho que quanto mais a gente vai tendo esse feedback, a gente vai conversando, mais eu me fortaleço e vejo que sim, eu estou muito tranquila em relação a esse processo, consigo vibrar mais o lado direito da minha matriz do que do lado esquerdo. E é claro, práticas de presença, seja ela uma meditação, seja ela um momento de respiração mais profunda, um momento com a natureza, correr, dançar, isso é fundamental para eu também cada vez mais tomar consciência e não me afligir tanto com os medos e sentimentos do lado esquerdo para me fortalecer isso aí no dia a dia. Então, se a gente for ver, basicamente a matriz que eu comentei para vocês é isso. A gente está falando um pouco do quadrante 1, que fala um pouco das questões dos seus valores e emoções que você sente positivamente, que estão indo de encontro do princípio do seu engajamento, identidade, propósito incompartilhado. Dentro de todo esse contexto, o que é importante para você, né? O que é importante como propósito e como valor? E ao mesmo tempo, como que eu me comporto? Então, essa é uma das visões relacionadas de como eu me auto-observo dentro desse coletivo, pequeno coletivo, que é o grupo que está aí estruturando todos esses soft skills para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui pelo WhatsApp mesmo. E eu espero que vocês encontrem um momento para poder usufruir um pouco mais dessa prática, dessa ferramenta, até o nosso próximo encontro. Então, até lá. Até terça-feira que vem. Um beijo e vamos lá!